Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de trigonometria? Hoje nós vamos falar de uma relação chamada relação fundamental da trigonometria. E assim como o próprio nome diz, ela é de extrema importância, ou seja, ela é fundamental. Ela nada mais é do que uma expansão do Pitágoras, do Teorema de Pitágoras. É que o Teorema de Pitágoras a gente utiliza apenas para triângulos, retângulos, né? E a relação fundamental da trigonometria, a gente vai utilizá-la na circunferência trigonométrica, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ela é bem simples, então a gente vai relembrar um pouquinho do Teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras fala o que para nós? Que quando eu tenho um triângulo retângulo, o lado que fica de frente com ele é chamado de hipotenusa, e os outros dois são chamados de catetos. E o que o meu Teorema de Pitágoras fala? Que se a minha hipotenusa estiver elevada ao quadrado, então ela é igual à soma dos catetos também elevados ao quadrado, né? Se a gente fosse pensar, então, no ciclo trigonométrico e aplicar o Teorema de Pitágoras para um arco, olha como que ficaria. Então, eu tenho um arco alfa aqui. Esse arco alfa, o ângulo alfa, tanto faz, ele está na minha circunferência trigonométrica formando um triângulo retângulo, olha aqui. A minha hipotenusa dele é nada mais do que o raio da minha circunferência trigonométrica. Não pode esquecer que o raio vale 1 nesse caso, né? E os catetos? Os catetos, aqui embaixo, eu tenho o meu cateto adjacente ao alfa, que na verdade ele está no eixo do cosseno, então ele nada mais é do que a medida do cosseno desse alfa. E de frente para o meu ângulo alfa, eu tenho aqui um cateto, que a gente chama de cateto oposto. E se vocês observarem essa medida do cateto oposto, é essa mesma medida da projeção dele no eixo do seno. Ou seja, então ele aqui, essa medida vale o seno de alfa. Então, se eu fosse aplicar o Teorema de Pitágoras, então nesse pedacinho, como que ficaria? Lembra? O Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? De frente para o ângulo reto, nesse caso é o meu raio, que vale 1. Então, 1 ao quadrado vai ser o quê? Um cateto vale seno de alfa ao quadrado, o outro é o cosseno de alfa também ao quadrado. Esse quadrado, meninos, 1 ao quadrado, vocês sabem que vale 1. Esse quadrado do seno e do cosseno, ele pode vir escrito aqui junto, tá? Então, fica seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Então, essa é a nossa relação fundamental da trigonometria. Ou, melhor escrita, seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ou seja, o seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo sempre vai dar 1. Trouxe algumas referências aqui para vocês e agora nos próximos vídeos eu vou trazer alguns exemplos de resolução que a gente usa essa relação que é muito importante, tá bom?